Alô, alô, sejam muito bem-vindos. Chegamos aqui em nome de Starbox e agora chegando e parabenizando a galera tricolor. São Paulo, não falta mais nada? O Chico Lang disse que ainda falta o São Paulo ganhar do Corinthians em Itaquera. Brincadeira à parte, parabéns à galera tricolor, um título incontestável. São Paulo conquistou a Copa do Brasil no último final de semana e a gente vai resenhar aqui com você e com o nosso Roger e o Soveral, o Eduardo Soveral. Estamos por aqui todos para falarmos dessa grande decisão, sempre em nome dele, Starbox. Roda o VTzinho aí no Starbox para apresentar o nosso patrocinador, Dudu. Oi, doutora Juliana. O que garante que o Starbox funciona? Bom, Cláudia, nós temos alguns laudos feitos no Brasil e alguns em outros países do mundo também que comprovam a eficácia do Starbox contra todos os tipos de micro-organismos. E nesses laudos, a eficácia dele é de 99,99% de desinfecção. Então, doutora, é um produto que me deixa segura, não só eu, como minha família, as pessoas que trabalham comigo? Sim, com certeza. Tá aí, portanto, em nome da Starbox, aqui estamos. E aí, meus amigos, meus senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Venceu o melhor? Venceu quem estava mais preparado? À vontade, qualquer um dos dois para começar. Melhor, sim. Venceu o melhor. Venceu melhor. Nós conversávamos outro dia, Garrafa, sobre a questão, né, do time. O Betão falou que falou com muita propriedade, né, a diferença entre elenco e time. Venceu melhor porque soube tirar mais o seu material humano, ao contrário do Gato Fogueteiro, que conseguiu a proeza de ter uma Ferrari na mão e dirigir como se fosse uma senhora de 80 anos aí no trânsito. Então, na minha percepção, sem querer tirar o mérito do São Paulo, o Dorival hoje, talvez seja hoje, ao lado do Abel Ferreira, o maior técnico em atividade no futebol brasileiro, porque o trabalho que ele fez no São Paulo é de tirar o chapéu. Então, ele saiu aí, eu mesmo nunca fui assim vamos dizer assim, um fã incondicional aí do Dorival, mas agora eu estou tendo que rever essa posição, porque o Dorival sempre foi um técnico que a gente considerava de nível intermediário, começou a melhorar, começou a fazer. Aí com o Flamengo, mas o Flamengo qualquer um ganha com esse time do Flamengo. E o tempo foi mostrando que o Dorival é um grande treinador. O Roger comentou há pouco, em off, que os jogadores do Flamengo até se emocionaram em reencontrá-lo depois do campeonato vencido. Ele foi cumprimentar e os jogadores do Flamengo ficaram emocionados, o que mostra não só a qualidade do trabalho, como o caráter e a hombridade, a categoria do Dorival como ser humano e como pessoa. Não posso deixar de dizer o trabalho horroroso que o São Paulo, né, que fez no Flamengo e, evidentemente, ele já está vendo aí o bilhete azul, deve ser demitido em breve. Eles estão analisando a rescisão dele, que é muito alta, um bom dinheiro. Parece que o Flamengo está atrás do Tite agora. Mas é óbvio, né? O São Paulo está fechando a porta dele, acho que para o Brasil, porque depois desse papelão todo que ele fez, inclusive no primeiro jogo, saiu do jogo antes da hora, o jogo não tinha nem acabado, ele saiu do jogo, chutou garrafa, chutou microfone, chutou papelão, chutou tudo que tinha na frente, ele chutou. E o time completamente bagunçado em campo, desorientado, um São Paulo muito mais organizado, ciente das suas limitações, né? Ganhou com justiça, venceu o melhor, não é só o... Temos que falar, ganhou o primeiro jogo, empatou o segundo, ganhou, é melhor e ponto. Parabéns ao São Paulo, a gente tem que reconhecer isso daí. Agora, o que vai ser do futuro, já não sei, né? Se o São Paulo vai viver um momento aí de prazer e depois vai ter dificuldades, ou se isso vai realmente significar uma virada de chave, aquela virada de chave que o São Paulo está precisando. Isso eu já não sei dizer. O tempo vai dizer. Ô, Roger, o Dorival foi o grande personagem, o principal personagem dessa história mágica,
até pela forma que saiu do Flamengo, depois de conquistar a Copa do Brasil, a Copa Libertadores. Ele é demitido para surpresa de todos, assume um São Paulo que ninguém apostava que fosse brigar por algo grande na temporada, e ele leva esse São Paulo à decisão da Copa do Brasil e conquista a Copa do Brasil justamente em cima do Flamengo. Os deuses da bola, queiram ou não, fizeram um roteiro que talvez nem o melhor escritor de filme dramático conseguiria fazer, com muita emoção no final. Você entende que ele é apenas uma engrenagem importante, como tantas outras, ou ele foi o personagem, ou você entende que tem um outro personagem de maior protagonismo nesse título do São Paulo? Eu entendo que o São Paulo tem feito um trabalho ao longo desse ano e do ano passado, onde ele começou a puxar alguns jogadores da base. Ele trouxe algumas pessoas de uma importância vital, que muita gente às vezes nem percebe, mas o trabalho, por exemplo, do Rafinha dentro de campo, de liderança. Trouxe o menino que fez o gol aí do título, que já veio do outro técnico. Então, quer dizer, o São Paulo, como estrutura, está voltando a ser o São Paulo. São Paulo sempre foi um clube exemplo. Eu convivi com o São Paulo em outro momento, na década de 90. Eu sou santista, mas eu ia lá por questões comerciais. E o São Paulo depois se perdeu com vários trabalhos de diretorias que não foram muito contundentes. E eu vejo nesse último ano e meio uma recuperação do São Paulo como instituição. Eu vejo uma recuperação da torcida do São Paulo como um ponto importante para auxiliar o clube nos momentos decisivos dentro de casa. E com satisfação, eu que cresci vendo jogos e grandes finais no Morumbi, volto a ver o Morumbi como protagonista de grandes finais no Brasil do futebol brasileiro. O que nós vimos em campo foi um time de futebol contra um grupo unido. Ou seja, o Flamengo, talvez até mal treinado, não por questões de não treinar, mas por questões de que o São Paulo tenta sempre fazer com que o grupo que está com ele jogue e se comporte da maneira que ele acredite que ele vê o futebol. Já o São Paulo com o Dorival, com a inteligência do Dorival, ele fez com que ele pegou o melhor de cada jogador e fez com que jogadores jogassem, inclusive machucados, como o Caleri, que no final ele falou: eu estou desde março ou abril com uma contusão, mas não quis deixar o clube sem a sua presença, que foi fundamental também. Então, eu não vejo a vitória do melhor, mas talvez a do clube mais organizado. A do clube que resgatou valores do futebol brasileiro, que são principalmente a união, um trabalho sério onde o treinador não é a estrela do grupo, e sim o homem que prepara para poder tirar o melhor de cada jogador na sua posição e fazer com que esses jogadores se sintam felizes de jogar futebol. Porque o que a gente viu dentro de campo do São Paulo, ele passou por muitos sufocos, mas a gente viu jogadores determinados a vencer. E eu acho que isso sim é um trabalho do Dorival, mas também é um trabalho de toda a estrutura do São Paulo, que eu vejo o São Paulo ressurgindo como o grande expoente do futebol brasileiro. Respeitar o que o São Paulo conquistou como história é importante, mas principalmente respeitar o último ano e meio do que foi construído dentro desse clube. Então, parabéns, Tricolor, parabéns, Nação Tricolor, parabéns ao Dorival, que eu, como santista, devo muito a ele, e todos nós, torcedores do Santos, temos uma admiração incrível pelo Dorival Júnior. Foi muito emocionante ver os jogadores do Santos, ele ir em busca de cada jogador de São Paulo, abraçar, os jogadores tapavam a boca e falavam algumas coisas para ele. O Bruno Henrique, aos prantos, também o abraçou e também disse algumas palavras. Então, a gente vê a diferença de ambiente, a diferença de cultura futebolística e aquilo que eu tenho falado aqui no Conference. No futebol brasileiro, o bom treinador é aquele que pega o melhor de cada jogador e monta e arma seu time com o que cada jogador pode entregar de melhor. E não aquele técnico que chega com uma filosofia tática rígida e tenta fazer com que os jogadores que ele tem na mão cumpram o que ele, teoricamente, vê como melhor. Eu acho que aí está a grande diferença. Um clube até com peças melhores, que é o caso do Flamengo, mas que não tinha um fator importante, união. E é isso que a gente viu no São Paulo, e parabéns, Tricolor.
E dentro de campo, né? Porque a gente que meio de que forma unânime entendemos que o Dorival foi o principal personagem, mas dentro de campo, né? Tecnicamente, quem você destaca, Roger? Quem você acha que foi o protagonista? Dentro do São Paulo, eu acho que o capitão, que o Rafinha, ele comandou o time, ele puxou o time tanto dentro quanto no vestiário. E é lógico, o menino da base fazer aquele golaço, foi um chute que, assim, é bonito de ver, né? Novamente, alguns jogadores do Brasil chutando com precisão de fora da área, né? E a emoção. Então, acho que o Rafinha, como liderança, e o gol do jovem, que trouxe para todos uma alegria muito grande, um congraçamento daquilo que também o Dorival, também é característica do Dorival, né? Acreditar no futebol dos jovens. E você, Soveral, o que você pensa dentro de campo, olhando as duas partidas? Quem foi o grande personagem dessa decisão que vestiu a camisa do São Paulo, no caso? Tá me ouvindo, Soveral? Tá sem áudio. Tá sem áudio, Soveral. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Espera um pouquinho. Aqui alguém cortou aqui a minha. Tinha cortado, que está com barulho aqui. Bom, vamos lá. Eu acho que o São Paulo, como todo time, ele tem uma espinha dorsal. É muito difícil você ter 11 fora de séries no time, ainda mais hoje em dia no futebol brasileiro. Até o Flamengo, que é um time que no papel tem muitos jogadores bons, principalmente do meio de campo para frente, você tem setores onde não tem, o Flamengo, por exemplo, não tem um goleiraço espetacular, da zaga, a gente vê que tem algumas carências, né? Enfim. Mas o São Paulo tem alguns jogadores que eu reputo como fundamentais hoje para o time. Eu vejo o Beraldo, um zagueiro impressionantemente bom, um cara jogador que logo vai para a Europa, enfim, vai para a seleção brasileira, me parece um jogadorzaço muito bom. Né? O Lucas Lima, o Lucas Moura, melhor dizendo, perdão, o Lucas Moura deu uma outra qualidade para o jogo ofensivo de São Paulo, com as suas jogadas individuais, e na frente o Caleri, um grande centroavante que fez o gol lá no Rio de Janeiro, né? Então, eu acho que esses três jogadores, e o Rafinha, o Rafinha como capitão foi fundamental. Então, Rafinha, Beraldo, o Lucas e o Caleri são a espinha dorsal do São Paulo. São os jogadores hoje que representam o que o São Paulo tem de mais importante. Entendeu? Então, mas desses claro, aí, qual você... Que, como eu falei... Se tivesse que elencar o São Paulino... Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu acho que a chegada do Lucas fez um bem para o São Paulo muito grande. Porque o São Paulo contra o Rames Rodrigues, mas que está, né, vamos dizer, está pegando no tranco. O Lucas chegou a 200 por hora. Né? Chegou assim, protagonista da linha do São Paulo, né? Principalmente porque ele não só ajudava na marcação, como ele era ofensivo, ele criava jogadas de ataque, levava perigo. O jogo que ele fez contra o Corinthians, por exemplo, foi espetacular, né? Ele saiu ovacionado. Não querendo tirar, é até difícil fazer uma escolha, mas esse aqui é o cara. Não acho que o São Paulo tenha um jogador que, né, você vai dizer o Corinthians tem o Renato Augusto, não quero não articulando e falar só do Corinthians. O Corinthians tem um jogador que tu não fala, o Renato Augusto é o craque do time. É fácil falar. Qual é o craque do Corinthians? É o Renato Augusto. Agora, no São Paulo, isso tá mais balanceado, o que é bom, por um certo lado, porque essa responsabilidade de carregar o time fica diluída. Acho isso uma vantagem até que o São Paulo tem. Agora, não tem dúvida, né? O Lucas Moura, ele chegou arrebentando. Para mim, foi o nome da conquista. Mas vamos ver daqui para frente, né? Se isso foi um ponto fora da curva, porque pegou o Flamengo treinado por um maluco, ou se isso vai virar uma constância, né? Porque o São Paulo, no Campeonato Brasileiro, está numa posição muito desconfortável. Ele está lá atrás, o Corinthians já passou o São Paulo, né? Então, se ele responder, subir, ótimo. O time está voltando a ser o São Paulo.
Por outro lado, se o São Paulo se acomodar e for brigar na zona de rebaixamento, nós vamos ter outra impressão disso daí, né? Eu penso dessa forma também. Certo? Eu penso dessa forma também, certo? Eu penso dessa forma também, como disse lá o Roger, eu acho que o São Paulo está retomando o seu protagonismo e tal. Eu entendo que a gente tem que esperar um pouco. Por exemplo, há uma grande interrogação se o Lucas permanece no elenco, e o Soberal tem a sua razão quando ele fala que o Lucas na campanha foi fundamental, especificamente para aquele confronto contra o Corinthians, inverter aquela vantagem dos 2-0. Então o Lucas teve o seu papel. Nos 2 jogos da decisão, para mim, o Nestor da base deu conta do recado. O Lucas, inclusive, ele ficou um pouco apagado nos dois jogos, né? Mas é natural, não estou dizendo que jogou mal, mas ele não foi o cara, o Lucas. Teve algumas jogadas insinuantes, mas o Nestor foi muito mais decisivo. Então, eu ainda fico numa dúvida daquilo que pode acontecer. O Campeonato Brasileiro, como disse o Soberal, é uma referência para a gente entender um pouco mais desse São Paulo. Um São Paulo que pode ficar sem o Lucas, e aí ficaria com o Rames, que ainda não disse a que veio. Mas, de qualquer forma, hoje é dia de festa, essa semana é dia de festa para a torcida são paulina, que tem mais que comemorar. Ainda sobre esse título, e a gente discutia hoje aqui na redação da TV Gazeta e também no último domingo lá na Mesa Redonda, e queria saber de vocês, nós tivemos 2 jogos, são os 2 jogos decisivos, um jogo lá no Maracanã, gol do Caleri, jogada do Nestor, e no Morumbi, gol do Nestor, que dá o empate. 2 gols extremamente importantes. O primeiro gol traz a decisão para o Morumbi, com o São Paulo tendo a vantagem do empate. O São Paulo não jogou bem ontem, não sei se jogou com o regulamento embaixo do braço ou não, mas mais que administrou do que propriamente espetou o Flamengo. Então, um gol foi muito importante lá no Rio. E outro gol importantíssimo do Nestor, porque do jeito que estava se desenhando o jogo, com 7 minutos você perde o Arboleda. Contusão. Cara, ele é a referência da defesa. De Bento Diego. Aí, daqui a pouco, entra bem o Flamengo. Tá entrando um áudio. Opa, um momentinho, peraí. Tem algum áudio aberto aí. E aí eu sei que sai aquele gol do Flamengo, a bola bate o Rafael faz a defesa, a bola toca na trave e volta pro Bruno Henrique. Falei, caramba, sabe que vai azedar o leite? Já perde a Arboleda. Daqui a pouco, eu não tô tirando o mérito do Flamengo, mas uma bola que poderia ter ele para fora, toca na trave e pior, ela volta em cima, na canela do Bruno Henrique. Falei, vai azedar. O Flamengo melhorando, tinha tudo, talvez, para fazer um segundo gol, porque a pressão era grande. E aí o São Paulo acha aquele golaço do Nestor. Então, para mim, o gol do Nestor foi muito mais importante, sem diminuir a importância do gol do Caleri, nos 2 jogos da decisão. Pelo cenário que estava desenhado. O São Paulo voltar naquele Morumbi lotado, quente, calorento, abafado, para o vestiário com 1-0 nas costas, poderia ser muito complicado. Isso se não voltasse com 2-0. Então, eu já estou antecipando aqui. Para mim, entre 2 gols muito importantes, o mais importante para mim foi o do Nestor. E para você, o Roger? Sim, o gol do Nestor foi importantíssimo, porque veio no momento certo, no momento que o São Paulo sofreu uma pressão bastante grande do Flamengo. E foi um gol assim que você vê um cara novo da base, meter uma bola daquela, aquece o time, sabe? E o São Paulo voltou melhor depois desse gol. Então, eu acho que foi importantíssimo o gol no momento certo. O São Paulo estava passando por situações bastante complicadas, como você mesmo citou, né? Mas eu vejo nesse São Paulo algumas coisas importantes que também eu coloco na conta do Dorival. Você vê, 2 finais importantíssimas, né? 2 jogos decisivos, e o James Rodrigues, ninguém criticou a posição dele não estar entrando em campo. Ninguém nem lembrou do James Rodrigues durante esses 2 jogos. Eu não escutei nem a imprensa comentando, o James Rodrigues não vai, não está lá. Então, quer dizer, existe um trabalho muito sério. E eu acho que futebol é momento, né? A gente estava falando agora há pouco, o São Paulo no Brasileiro vai ter outros objetivos. Sim, vai ter outros objetivos. Mas o São Paulo ele fez uma opção pela Copa do Brasil, quando ele se viu. Quem diria no início do ano que o São Paulo iria ganhar algum título esse ano?
Ninguém. É. Ninguém estava contando com o que aconteceu dentro do São Paulo. Mas veio acontecendo. Por quê? Porque foi um trabalho que eu sempre enalteço, o trabalho de grupo, um grupo que vai se tornando forte, que vai se tornando unido. Você acha que o Caleri tinha necessidade de jogar machucado todo esse tempo? O jogador só faz isso quando ele está comprometido com o elenco, comprometido com o seu colega, comprometido com o objetivo. E provavelmente, quando o São Paulo viu e percebeu, e o Dorival tem um feeling muito bom para isso, percebeu que estava surgindo a Copa do Brasil como uma grande oportunidade de redenção do São Paulo, de certa forma o São Paulo, não é que ele abriu mão, mas ele juntou todas as suas forças dentro da Copa do Brasil, e está aí um resultado. E foi muito bonito, eu vi o Muricy Ramalho com imagens dentro do Morumbi, torcendo pelo São Paulo, as grandes personalidades do São Paulo estavam lá. Foi muito bonito, foi um congraçamento e foi assim, um prêmio para o futebol paulista, que também estava devendo muito, e essa reconquista do São Paulo de um título inédito. Eu vejo assim, eu acho que existiram coisas dentro do elenco que foram fazendo esse elenco pegar corpo e se transformar. Eu falo do Rafinha não só dentro de campo como capitão, mas ele foi um capitão, e eu escutei isso de pessoas de dentro do Morumbi, que durante esse retorno dele ao São Paulo, ele ajudou até funcionários do São Paulo que estavam passando por alguma dificuldade financeira, ele estava lá. Então, esse tipo de pessoa, de ser humano, que observa não só quem está dentro do seu elenco ali, mas que colabora com funcionários dentro de um clube e vê a abdicação de um jogador que já tem uma carreira construída como o Caleri, ver esse menino que fez o Nestor, o que ele fez esse Nestor, sabe? É uma oportunidade para ele como profissional, ele está lançado para o mundo, ele valorizou. E outra coisa, São Paulo ganhou muito dinheiro com esses 2 jogos. Só no Morumbi a renda foi de 24 milhões, mais o prêmio de campeão. Então, quer dizer, o São Paulo faturou um valor grande, o São Paulo vinha com uma dívida bastante grande, tem ainda uma dívida para administrar de médio e de curto prazo, mas o São Paulo começa a ver, dentro do Morumbi, com sua torcida, uma forma de arrecadar, de levantar fundos para essa grande recuperação, porque não se faz futebol sem dinheiro, a não ser quando acontece alguns milagres, como acontecem lá na Vila Belmiro, que aparece o Neymar e Ganso, que aparece o Diego e Robinho, e que o clube consegue vender por um valor grande. O São Paulo, eu acredito que foi uma série de fatores, mas principalmente o fator humano. O fator, quando você vê jogadores abrindo mão, jogadores colaborando, jogadores unidos com o técnico e unidos com o clube, inclusive parece, hoje eu estava lendo alguma coisa que parece que o Rafinha já vai renovar por mais um ano. Então, não sei se isso é uma informação verídica ou não, eu escutei na mídia aí. Então, eu acredito que foi muito importante. E você, Soveral, dos 2 gols, Caleri ou Nestor, qual foi o mais importante dos dois, sem minimizar ou diminuir a importância de qualquer um desses gols, né? Eu vou pedir perdão aqui que tem um som ligado aqui, o pessoal que eu vi jogo aqui, eu estou no clube do... Vocês conseguem? Tá difícil. Vocês conseguem me escutar? Não, a gente está até te ouvindo. Dá para ouvir tranquilo, o problema é o seu sinal que às vezes tem oscilado, mas vamos... Sim, vamos lá. Não, tem um fundinho aqui, tem um fundo aqui. Vamos lá. Dá para me escutar? Que eu tô fora aqui da... Estou fora aqui, eu estou em remoto aqui, desculpem. Bom, lógico que o gol do Rio de Janeiro foi o mais importante, né? Eu não tenho a menor dúvida. O São Paulo ganhou a Copa do Brasil no Rio de Janeiro. Quando, ao contrário do que todo mundo esperava, fez 1-0, né? Todo mundo achava que o Flamengo ia ganhar no Rio e trazer um resultado, pelo menos 1-0, 2, e não jogar para precisando ganhar. É óbvio que o São Paulo... Eu digo que o São Paulo jogou bem. Vocês estão me escutando bem? Eu digo que o São Paulo jogou bem porque ele jogou para ganhar o campeonato. Isso é jogar bem. É como o Corinthians jogou com o Chelsea lá em 2012. Esmagou o Chelsea? Não, até sofreu.
Ele jogou bem, ele jogou em cima do que ele podia fazer para ganhar, e ganhou. Então, jogar bem, quando você não tem um time no papel tão qualificado, você traz o resultado. Eu acho que como o Flamengo jogou mal, o São Paulo jogou muito bem, porque o São Paulo tirou tudo do que ele podia tirar dos seus jogadores, e o Flamengo não. Isso por causa do treinador. Então, o que a gente pode dizer? Que o treinador de São Paulo é muito melhor que o treinador do Flamengo. A gente já sabe quem que é o gato fogueteiro aí. O Garrafa, quando falava gato fogueteiro, achava engraçado no começo. Mas hoje eu acho que é muito mais gato fogueteiro do que eu achava que era. É um fanfarrão. Ele é um louco, completamente louco. Dirigiu seleção, não sei. Porque ele é ruim de treinador, como treinador é ruim, não sabe montar time, não sabe essa tática, esse planejamento tático que o Roger gosta de falar, não sabe fazer isso. Jogador do Flamengo, a parte coletiva do Flamengo é pífia. Ele vive o quê? Os seus jogadores são muito bons, então o Gerson, grande jogador, passa a bola em profundidade para o Bruno Henrique, tem 2 goleadores, assim não precisa de técnica. O São Paulo conseguiu ser menos efetivo do que um cone. Se o Flamengo tirasse o São Paulo e colocasse um cone para treinar o time, era capaz de dar melhor, deixar os jogadores à vontade. Falou: chama o líder, o capitão Gerson, que é o cara que tem uma ascendência no grupo, vocês se organizem aí. Não tem mais técnico, agora vocês se organizem, vejam como vocês querem jogar e vocês joguem. Era capaz de dar coisa melhor, porque o São Paulo estragou o time do Flamengo, vamos falar a verdade. Ele estragou o time do Flamengo. É um técnico horroroso. Eu falava mal, falei mal do Silvinho, falei mal do Coelho, daquela turma que andou no Cristóvão, que andou no Corinthians. O São Paulo ele conseguiu ser muito pior que esses aí. Eu não sei como é que ele chegou, onde chegou. Mas o campeonato foi ganho no Rio de Janeiro, na minha opinião. O São Paulo jogou para regulamento debaixo do braço, fez o joguinho dele. Simples. É isso. Não, tá tudo certo. Então tá aí, são opiniões divergentes, mas de qualquer forma são 2 gols importantíssimos. Parabéns então ao São Paulo, que tem que ficar de olho no Campeonato Brasileiro. O São Paulo tem que ficar de olho, tá com o Vasco da Gama numa crescente em termos de brasileiro. A gente não sabe como é que vai acontecer com esse Santos do Marcelo Fernandes. Então, o São Paulo precisa ficar esperto no Campeonato Brasileiro. De qualquer forma, parabéns ao São Paulo Futebol Clube. Vamos a um rápido recado do nosso patrocinador, Starbox, né, Dudu? E na volta, uma rápida passada também nesse Palmeiras, que quinta-feira tem Libertadores pela frente. Vamos lá. Oi, doutora Juliana. O que garante que o Starbox funciona? Bom, Cláudia, nós temos alguns laudos feitos no Brasil e alguns em outros países do mundo também que comprovam a eficácia do Starbox contra todos os tipos de micro-organismos. E nesses laudos, a eficácia dele é de 99,99% de desinfecção. Então, doutora, é um produto que me deixa segura, não só eu, como minha família, as pessoas que trabalham comigo? Sim, com certeza. Tá aí, você viu então o Starbox. Eu mais que recomendo, tenho em casa, tenho no carro, tenho Starbox ao lado da minha família sempre. Essa é uma compra certa, não tenha dúvida, é uma compra certa. Agora, senhores, este Palmeiras badalado que também está sendo cobrado e apostando todas as suas fichas no campeonato da Taça Libertadores da América. No Campeonato Brasileiro, o Corinthians fez a lição de casa, venceu o Botafogo e o Palmeiras não conseguiu vencer o Grêmio. A diferença poderia ter caído para 4, está em 7, permanece nos 7 pontos. Agora, tem quinta-feira o Boca, o Abel continua insistindo com o Arthur pelo lado esquerdo. Não vejo muito o que estão apontando. É falta do Dudu, esse Dudu tá... Dudu faz falta? Óbvio que faz, mas ele não era o coração e nem foi o cérebro desse time em nenhuma das partidas na temporada. O Dudu marcou apenas 2 gols e acho que uma única assistência. Então, o Abel, ele nessas opções e escolhas de manter o Arthur pela esquerda para tentar suprir
O Dudu não está funcionando, o Palmeiras tem sido um time previsível, um time de bola aérea, e quando não vem o resultado, o Abel cisma que tem roubo, ele sempre tem uma desculpa, é um péssimo perdedor, e ele tem que olhar para o seu time, que nos últimos jogos andou fazendo gol só no Pereirão. Vai pegar um Boca que não é o Boca, é o Boca. Palmeiras e Boca não, mas é Palmeiras e Boca. E ainda tem um Cavani pela frente. Entendo que, vim apontando, estou começando a ficar cabreiro, que o Palmeiras era o grande favorito à conquista da Libertadores, dos semifinalistas, mas do jeito que está jogando, não sei não, hein, ô Soveral? Na verdade, o Boca não está numa fase das mais emocionantes da história dele. Mas a camisa é pesada. É bomboneira. Não é jogo assim para achar que já ganhou, não. É Boca, não é qualquer time. É Boca Juniors. Agora, Palmeiras, ele se acostumou a ganhar. E agora ele está estranhando um pouco esse não ganhar. Mas, quanto ao Abel Ferreira, eu já falei acho que tudo que eu já tinha que falar do Abel. Ele, se fosse uma pessoa que tivesse um pouquinho mais de tranquilidade, fosse um pouquinho mais temperado, tivesse um pouco de Dorival na alma dele, talvez ele viesse a ser um dos maiores técnicos intempestiva do Abel. Não prejudica o Abel, né? Porque eu nunca vi reclamar tanto. Mas não tem um jogo. O cara não reclama. E ele passa isso para o staff dele também, que tem essa mania de reclamar. Eu tenho um certo cuidado, porque eu sou de família portuguesa, né? Soveral é português. Os portugueses são chorões, assim, eles gostam de chorar. O fado é uma música chorosa, né? Eles são reclamões, assim, são meio taciturnos, eu acho. Então, faz parte da cultura subliminar portuguesa essa forma de proceder. Agora, não tem favorito, na minha opinião, pelo menos para o jogo de Buenos Aires. Acho que aqui o Palmeiras vai ganhar. Portanto, se ele trouxer um empate lá da Bombonera, ele vai dar um passo muito grande para a classificação. Vai empatar, mas se perder, aí é outra história. O time argentino, quando pode se defender e fazer cera, ele é bom, viu? Principalmente o Boca. Se o Palmeiras perder lá na Bombonera e tiver que ganhar aqui, vai sofrer. Isso eu não tenho a menor dúvida. Você concorda, o Roger, com o Soveral aí, que o Palmeiras vive esse momento e que não há favoritos também, pelo menos para o jogo lá de Buenos Aires? Não, eu vejo o jogo de Buenos Aires o favoritismo do Boca. O Boca é muito forte em casa, com o apoio da sua torcida. E tem um detalhe muito importante que às vezes as pessoas falam, não, mas o Palmeiras tem oscilado. Eu não vejo uma oscilação. Eu entendo o seguinte, o Palmeiras joga de uma maneira que o Abel armou o time. O Palmeiras tem um conjunto de meio que vai fazendo aquele jogo de passagem de bola, rodando a bola até encontrar um espaço. Eu vi pessoalmente o jogo contra o Grêmio, que o Palmeiras sacudiu o Grêmio lá no Allianz, e o Palmeiras estava vindo com esse futebol. E o Abel, o que o Abel mudou taticamente no Palmeiras nesses últimos meses? Ele continua com o time jogando da mesma forma. Então, o que acontece? Os adversários já conhecem o Palmeiras. Já sabem como é essa jogada de ficar passando a bola de um lado para o outro, abrindo espaço, apertando no meio campo. Então, os treinadores não são bobos. E, logicamente, eles preparam o time para jogar contra aquele Palmeiras. E parece que o Palmeiras não tem outra saída, a não ser jogar exatamente daquela forma. Então, o que eu vejo dessa dificuldade que o Palmeiras está enfrentando, não é que o Palmeiras caiu de rendimento. É que os adversários começaram a analisar o jogo do Palmeiras, conhecem a forma como o Palmeiras trabalha a bola e já estão conseguindo neutralizar o meio de campo do Palmeiras com marcações diferentes. E isso enerva, porque o time vinha de uma crescente, ele vinha jogando futebol leve, um futebol tranquilo, e hoje um time que se encontra marcado por vários adversários, ele tem uma dificuldade e isso enerva o jogador.
A gente que já jogou um pouquinho de futebol, um pouquinho de bola, sabe que quando você está fazendo uma coisa que dá certo, de repente o time adversário começa a seguir o seu caminho e começa a fechar esse caminho, ou você treina outras saídas, ou você vai se enervar cada vez mais. Então, esse nervosismo do Abel também, no final das entrevistas e tudo, é porque ele não está achando uma alternativa. O Garrafa colocou a ausência do Dudu. O Dudu é importante, mas tem outros jogadores para fazer a função. O problema é como o Palmeiras joga, na minha visão, que o adversário já sabe. E alguns técnicos já estão encontrando caminhos para irritar o time do Palmeiras em campo. E quando um jogador de futebol, qualquer jogador de voleibol, eu que bati uma bolinha, qualquer um que, quando é marcado, quando começa a não achar o seu caminho, não está confortável no seu espaço, o time começa a cair de rendimento. Então eu vejo isso. E eu vejo que o Boca deve ter estudado muito o Palmeiras e vai ser um jogo tremendamente difícil na Bombonera. Como você supriria aí a ausência do Dudu com as opções que tem o Abel? Você tira o Rony lá da posição de centroavante, traz ele para o lado, insistiria com o Arthur, mantém aquela linha com o Mike. Você consegue enxergar alguma solução aí diferente do que o Abel tem feito? O Abel tem colocado o Arthur lá pela esquerda e está colocando o Mike dobrando ali os seus dois laterais e não mexendo muito na estrutura do time. Você tem alguma outra opção, Roger? Eu mexeria um pouco mais com o Rony. Eu faria o Rony se movimentar um pouco mais, cair um pouco mais, para poder puxar um pouco e abrir espaço. Mas aí também a gente não sabe como é que o jogador está, como é que o jogador se sente. É aquilo que a gente conversou sobre os técnicos na final da Copa do Brasil. O segredo é descobrir como é que o seu jogador se sente bem em campo e fazer com que ele, na posição que ele se sinta bem, ele consiga render. É o caso do Dodô no Santos. O Marcelo Fernandes conseguiu conversar com ele e ele virou um terceiro zagueiro. Mas o jogador tem que estar confortável para fazer isso. Muitas vezes, talvez por um técnico ser um pouco mais impetuoso, que é o caso do Abel, talvez o jogador não se sinta à vontade de expor, olha, não é por aí que eu quero fazer. E aí, quando você não faz aquilo que você faz com gosto, né, você acaba não fazendo bem feito. E você, Soveral? Ele tem Flaco para jogar na frente, ele tem o Endrick, ele tem o Breno Lopes, tem outras opções, John, são menos badalados. Eu, particularmente, foi até o Miller que falou isso e eu concordei com ele, o Miller me convenceu. O Rony não é centroavante, o Rony é um jogador que joga exatamente na posição do Dudu pelo lado esquerdo, voltaria com o Arthur lá pela direita, tiraria o Marcos Rocha, ficaria com o Mike, o Arthur mantido lá pelo meu lado direito, colocaria o Flaco Lopes, que é um centroavante, para ver, não estou dizendo que essa é a fórmula mágica, ficaria com o Flaco Lopes enfiado lá, e põe o Rony aberto pelo lado esquerdo. E o Flaco teve poucas oportunidades, ele é um centroavante de origem, aqui o Rony vem dando conta, mesmo não sendo centroavante, de repente, ele tinha que testar, mas ele continua insistindo com o Arthur pela esquerda, e tá muito claro ali que, pelo menos até agora, não funcionou esse Arthur pela esquerda, o Soberal. Vocês não vão acreditar, mas eu estava pensando exatamente isso. Eu vou ser perguntado e a minha resposta era muito nessa linha. Entendeu? Na verdade, o Palmeiras ele não tem um centroavante. Ele tem, quando o time está dando certo com o Palmeiras, as coisas vão dando certo e essas improvisações elas acabam funcionando. O Rony não é centroavante. E outra coisa, a ausência do Dudu, goste ou não, pesa. O Dudu é um cara que ele é um cara muito bom. Eu gosto muito do futebol do Dudu e lamentei que ele esteve com o pé no Corinthians e o Palmeiras foi lá e deu uma rasteira e levou o Dudu. Fez aquele episódio que até sequestrou o Dudu, né? E eu lamentei, falei, pô, esse cara, ele é aquele jogador chato, raçudo, briguento.
Essa ideia de colocar um centroavante de origem é uma possibilidade, sim. Só que precisa ver até que ponto o Flaco Lopes está entrosado, o time, para responder à altura, até porque o futebol é complicado, né? Ele não é simples. Você faz um negócio, você improvisa, dá certo, aí de repente você não dá mais certo. Aí você põe um cara de ofício, que é o certo. Aí não dá certo. É sempre. Agora, tem coisas que às vezes a gente não sabe. Sempre foi nos últimos tempos. Soveral, por gentileza, eu vou pedir para você ver se você consegue fazer uma reconexão. Se você estiver me ouvindo, Soveral, se estiver me ouvindo, Soveral, por gentileza. E hoje o Palmeiras está pediria... tendo que conviver. Mas hoje se fala do São Paulo, que conquistou a Copa do Brasil. Então o Palmeiras, que era o time. Vamos tirar o Soveral, Dudu? Assim. Isso, vamos tirar o Soveral e vamos tentar refazer a conexão com o Soveral. Vocês perceberam aí, o Soveral está com problema. Eu sugiro, não sei como é que ele está de internet lá, talvez ele esteja no Wi-Fi, o sinal do Wi-Fi está muito baixo, e aí começa a interromper. Acho que no 4G pode ser melhor a opção, Dudu. Então você refaz essa ponte aqui com o Soveral e já na sequência a gente já vem para os palpites. A questão até, né, Roger, dentro colocou o Soveral, até onde a gente entendeu, a gente não sabe como o Flaco Lopes vai se comportar. A gente vai saber como vai se comportar jogando. O cara tem que jogar. Aliás, ele chegou muito recomendado, e até agora não teve grande sequência de oportunidades. Talvez essa possa ser a sequência, esse possa ser o momento. A gente não sabe. Claro, a gente também não vê treinamento, fica tudo muito, muito limitado, muito restrito a gente cravar que possa ser a solução. Mas eu entendo que uma certeza eu tenho, que com o Arthur pela esquerda, o Palmeiras está ficando sem dois de seus jogadores. Sem o Dudu e também sem o Arthur. O Arthur, pelo lado esquerdo, tem sido muito abaixo do que a gente espera, o Roger. E também tem um ponto muito importante que a gente que participa, que joga alguma coisa, entende. O jogador, às vezes, no treino, ele tem um comportamento. E o técnico fica acreditando que ele vai conseguir repetir esse comportamento num jogo para valer. Não que o cara seja um leão de treino, não é isso. É que muitas vezes o jogador ele está confortável porque ele está jogando contra o seu próprio time dentro de um coletivo, no treinamento, e ele está à vontade porque ele sabe por onde ele vai sair, ele sabe o comportamento do colega dele que o está marcando. E quando você põe esse time que você preparou no treino num jogo para valer, o adversário não é aquele com quem você treinou. E tem jogador que é o famoso leão de treino também. Dentro do treino, ele corresponde, ele faz gol, ele chega junto, e chega no jogo para valer, o cara some. Ou não consegue ter o mesmo rendimento. E talvez o Abel esteja passando por isso nesse momento. Ele está insistindo em colocar os jogadores nas posições que, quando ele faz o treinamento tático e técnico, tem um comportamento excelente, mas quando eles chegam no campo, que eles pegam jogadores diferentes, eles não têm o mesmo rendimento. Eu acredito que o Abel ele tem que questionar a sua metodologia. Ele já está há bastante tempo no Palmeiras, ele tem sim que apresentar algo novo taticamente, ele tem sim que fazer com que os jogadores que não estão entrando com constância, como o caso do centroavante, dá mais oportunidade para ver se esse cara no jogo é um jogador diferente do que ele é no treino. E o Palmeiras ele tem conforto ainda para fazer isso. O duro é fazer isso como o Santos está fazendo numa situação de desespero e colocando os caras para jogar fora de posição. Então, eu acho que o Abel ele tem que repensar os seus conceitos, entender que ele tem que criar algo novo, mas, principalmente, ele tem que olhar um pouco para aquele jogador que é da posição e que talvez não esteja treinando bem. Eu não sei, porque eu não acompanho, os treinos são fechados, né? Hoje a gente não tem condição de acompanhar o que acontece dentro de um treino, mas ele tentar arriscar, que foi o que o Dorival fez aí e deu muito certo. Tem que ter um pouco de coragem, o treinador ele tem que ter um pouco de coragem, principalmente tem que ter a sensibilidade de perceber se chegou o momento dele dar a oportunidade para um jogador entrar em campo e fazer o futebol dele, não o futebol que o técnico quer que ele faça.
Já que estamos falando de centroavante, não é? Quando o Soveral está retomando aqui, já que estamos falando de centroavante, o Cavani, ele é uma grande preocupação ou o Cavani não é mais o Cavani? O Suárez mesmo, obviamente não sendo aquele Suárez, tem dado conta do recado. O Cavani é recém-chegado no Boca. É para preocupar muito com o Cavani ou vamos tranquilo? Como é que você enxerga? E eu já começo com o próprio Soveral que retomou o nosso contato aí. Primeiro tempo. Atrapalha um pouco, né, o nosso trabalho. A gente vem com o intuito de fazer o... Tá me ouvindo, Soveral? Por detalhe de um céu na frente. Ele está sem retorno, infelizmente, os juízes estão, né? Eu acho que a gente realmente não tem condição com o Soveral, Dudu. Hoje, você está perguntando se é para preocupar com o Cavani. Opa. Palmeiras. Isso, está demorando para chegar. Né? É isso. Vamos lá, é isso. É isso? Vamos fazer o quê, né? Vamos trabalhar para o segundo tempo. Voltar organizado. Me ouvindo? Sim. É isso, Jader, que eu chamei Opa, pronto, voltei. Nessa segunda etapa, com essa mudança aí de configuração? Estão me ouvindo aí, pessoal? Você não seja tão acertado como foi nessa primeira etapa. Estão me ouvindo? A gente sabia que... Sim. Então, eu acho que tem que se preocupar com o Cavani, sim. Se preocupar com o Cavani. É lamentável, Dudu. Eu estou ouvindo vocês. Soveral, eu agradeço, isso acontece. Você. Você ouve, mas seu sinal está variando muito, a gente não consegue manter uma linha. Peça desculpas aí ao Soveral, a gente não está conseguindo realmente manter uma linha, porque está chegando muito atrasado, fica um hiato muito grande quando a gente faz uma pergunta, até o Soveral responder, e quando ele responde, ainda corta o sinal dele, aí vai ficar uma coisa meio estranha, a gente pede desculpa a vocês, e todo mundo está por aqui, sabe como é que é a internet, é assim que a banda toca. Então, eu entendo que o Palmeiras ainda continua sendo favorito, acho que tem a grande vantagem de jogar no Allianz, tudo vai passar muito, como disse você, né, Roger? O primeiro jogo é um jogo decisivo lá em Buenos Aires, o Boca não é mais aquele Boca, o Palmeiras voltar a jogar um pouquinho de bola, acho que ele passa e vai à decisão da Copa Libertadores. Vamos para os palpites, Dudu? Vamos palpitar? Vamos ver o que o Dudu nos apresenta aí. De palpites, vamos aos resultados, como é que fomos a semana passada. Santos 2, Bahia 1. Todo mundo errou, só Silvestre pôs 1-0 Peixe. Olha só aqui. O meu placar está errado, Garrafa. Eu coloquei 3-1 para o Santos. Positivo. O Santista não aposta contra. Mas deu. Tá certo. O placar ali tá errado, mas ele deu 3-1 para o Santos. Eu me lembro muito bem. Ele pontuou. Gabizinha 0-0 errou. Garrafa 2-1 Bahia quebrou a cara. O Beto também. Enfim. Segue lá, pelota. O que nós temos na sequência, Dudu? Esse aqui, quero ver o nego acertar. Cravado, ninguém. Empate apenas o Silvestre com 1-1, Beto com 1-1, eu com 1-0 Corinthians, Roger 1-0 Corinthians, Dudu 2-0 Corinthians, erramos, e a Gabi, no tradicional 1-0 contra os paulistas, ela também rodou. Vamos lá. Tá complicando, hein? 2-1 Fortaleza e São Paulo. E só o Silvestre e o Beto, hein, Roger? Silvestre e Beto. E a gente contando com São Paulo em casa contra o Fortaleza, e olha aí o que deu. É isso. Mas espera aí, volta lá para mim, volta lá. É possível voltar, Dudu? Foi 2-1 para o Fortaleza. O São Paulo está marcando 2-0 aqui, Dudu. O Silvestre. Tá errado do Silvestre ou... Qual foi o voto dele, você lembra? Depois dá uma checada aí, hein? Aqui deu certo o Beto 1-0 Fortaleza. Eu acredito que o Silvestre votou 2-0 para o São Paulo, eu tenho essa desconfiança também, viu? Existe alguma armação com o Dudu aí, viu? Esse Dudu me complica. 1-0 Grêmio no Palmeiras, todo mundo errou. Lo próximo.
Como vamos no próximo? Corinthians 1-0 Botafogo. O Silvestre meteu 3-0 Corinthians. A Gabi 1-0 contra os paulistas, rivais do Palmeiras. O Dudu também quebrou a cara. O Garrafa cravou 1-0. E o Roger, que está aqui comigo, também cravou 1-0. Nesta nós dois fizemos pontos. E o Beto acertou só a vitória, 2-0 Corinthians. Na próxima sequência, o que temos? 1-1, decisão da Copa do Brasil. Beto cravou, Dudu cravou. Silvestre, vitória do São Paulo, rodou. Gabi, 1 gol de diferença sempre para o rival do Palmeiras. Perdeu. Garrafa, 3-1, São Paulo não se confirmou. Roger, 2-0, não se confirmou. O que mais temos? Já fechamos os palpites? Não, classificação. Com ressalvas aí, depois talvez o Dudu tenha que refazer. Vamos lá, o Garrafa continua no G4, mas ali sendo incomodado pelo Soveral, e a Gabi passou o Garrafa, hoje já estava na minha frente. Dudu na liderança, isso está sob júdice, já disse. É estranho, você vê isso, vai pegando os errinhos aí, né? Com 35 pontos. O Beto vem logo atrás com 30, tem 5 pontos para tirar, está melhor que o Palmeiras em relação ao Botafogo. A Gabi, 27, olha só, diferença complicada aqui, hein? São 8 pontos, o Garrafa também 8 pontos, o Soveral 23 pontos, Silvestre com 20 e o Roger também com 20 na 7ª colocação. O Roger conseguiu pelo menos empatar. E na zona de rebaixamento, Garrafa. Zona de rebaixamento. Ele e o Silvestre estão fazendo a lição de casa certinho. Vamos ver se dá uma melhorada aí. O Roger tem 3 pontos. Você pode mandar o Soveral na próxima aí, aproveitar essa rodada aí. Vamos lá comigo a ideia é essa. A ideia é essa. Corinthians e Fortaleza. Eu começo por você, Roger, vai. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Vou torcer muito para ser 1-0 Fortaleza. Bandido. Aproveitar que o Soveral não está aqui, agora eu posso falar à vontade. Corinthians 1-0. Corinthians 1-0. 2-0 Dudu, 1-1 Gabi. Olha, Gabi, 1-1. Vamos para a próxima. São Paulo e Coritiba, 2-1 São Paulo, eu vou. Também vou 2-1 São Paulo, acho que é um jogo importante. Depois da conquista do título, São Paulo vai comemorar nesse jogo. Tá certo, o Dudu meteu 1-0 São Paulo, a Gabi, quando é rival do Palmeiras, dificilmente ela crava a vitória, 0-0. O que é uma derrota, né? Quer ver a Gabi? Agora 1-0, lá, placarzinho da Gabi, 1-0 Palmeiras. Falei? 1-0 Palmeiras. O Dudu, 1-0 Boca. Boca e Palmeiras, 1-1. 1-1 Boca e Palmeiras. Boca e Palmeiras, 1-1. Para você, Roger? Eu vou acreditar na força do Boca na Bomboneira. Vai 2-1 para o Boca. 2-1 para o Boca. Temos mais ou fechamos a conta, Dudu? Corinthians e São Paulo no sábado. 0-0 Dudu. A Gabi, como encontrou 2 rivais, ela não deu vitória para nenhum lado. Deu 1-1. Os placares da Gabi são assim, engraçadíssimos. Você mata muito fácil em relação aos rivais. São Paulo e Corinthians, velho. É difícil, né? Que você não sabe nem o que aconteceu no meio de semana. O Corinthians tem muitos desfalques para esse jogo. Pode estar pensando lá na Sul-Americana. Eu vou de 1-1, vai. 0-0. Não queria que fosse, mas 0-0, vai. Eu vou na fé de que vai ser 2-1 para o São Paulo, com a entrega das faixas ainda. Tá certo. O que mais que temos, Dudu? Dudu 0-0, Gabi 1-1. Fechamos a conta. Santos e Vasco. Que jogo é esse, hein, seu Roger? Esse é o jogo da vida do Santos nesse final de semana. Todo jogo do Santos agora é o jogo da vida do Santos. Eu vou ter um infarto ainda, talvez eu não esteja mais presente aqui no Confras, porque, olha, colaborar para Corredor de Fogo, espero que a torcida do Santos não faça de novo o que tem feito, jogar objeto, sabe? Os caras mais atrapalham do que ajudam. É legal torcer, colaborar, mas torcedor do Santos, pelo amor de Deus, não joga nada no estádio, não joga nada no gramado. Vamos lá, o Santos vai ganhar de 3-0 do Vasco e não joga em nada no gramado. 1-0 Santos. Vou de 1-0 Santos. Eu aí, Garrafa! dou uma moralzinha pro Roger aí. 1-0 Santos.
mas jogo encardido, né? Porque o Vasco vem numa crescente, mas o presuntinho lá, O o Presuntinho tá bem. Marcelo Fernandes, ele é o que a gente discutiu aí outro dia. Ele tem a cara do Santos, DNA do Santos. Para o momento do Santos, ele me parece que é o que tem de melhor lá. Ele pelo menos vai limar quem não tiver a fim de remar a favor. E se tiver que errar, mas vai errar com o coração. Agora, quer ver? Gabi deve ser 1-0 Palmeiras. Falei, olha lá, 1-0 Palmeiras, tá Tá lá. certo. Do 1-1, Palmeiras e Bragantino. Roger, Eu vou acompanhar a Gabi. Eu acho que esse jogo é 1-0 Palmeiras. Bragantino lá no Marcelo Stefani, 1-0 Palmeiras, 1-0 Bragantino, eu vou de 1-0 Bragantino. Acho que o Bragantino vai aprontar para cima do Palmeiras lá, hein? Vamos ver, porque depois já na outra semana tem o jogo da volta contra o Boca. Então o Palmeiras deve estar de olho no Boca, por isso não vai focar muito no Bragantino. Vamos ver. É isso aí. Então a gente vai aguardar o que vai acontecer. O que vai acontecer, parabenizando muito essa torcida do São Paulo, participando muito essa torcida, parabenizando muito essa torcida do São Paulo pelo momento vivido, uma semana que vem forte com Corinthians e Fortaleza. O Corinthians precisa dar uma resposta rápida, respirou no Brasileiro, tem esse Palmeiras e Boca, e há quem goste de pontos corridos. Eu, sinceramente, como eu amo mata-mata, que delícia! Ai, foram 2 finais de semana maravilhosos. Você defende o pontos corridos, ô Roger? Não, eu gostava quando tinha final, quando tinha os 8 classificados, mas hoje, particularmente, eu defendo só o Santos ganhar os próximos jogos e sair da zona de rebaixamento. Seja como for, ponto corrido, qualquer coisa. Olha, eu nunca tive tanta emoção no Campeonato Brasileiro como eu estou tendo esse ano. Ponto é ponto para você em qualquer competição hoje, né? Se desse para ganhar meio ponto, eu ficava tão feliz. Meu Deus do céu. Legal, a gente vai um rápido recado do Starbox e eu volto na sequência. Oi, doutora Juliana. O que garante que o Starbox funciona? Bom, Cláudia, nós temos alguns laudos feitos no Brasil e alguns em outros países do mundo também que comprovam a eficácia do Starbox contra todos os tipos de micro-organismos. E nesses laudos, a eficácia dele é de 99,99% de desinfecção. Então, doutora, é um produto que me deixa segura, não só eu, como minha família, as pessoas que trabalham comigo? Sim, com certeza. Tá aí, você viu, Starbox é garantia de ar purificado. Eu, o Roger, a nossa família, todo mundo usando Starbox no carro, em casa, escritório, consultório, enfim, e deixando essa dica legal para vocês aí do Starbox. Bom, lembrando, o Chicão já está se movimentando nas redes sociais, ele está lá cuidando do diabetes dele, em breve estará de volta. O nosso Alexandre Silvestre foi pego pela faculdade, por isso não apareceu aqui para gritar São Paulo é campeão. O nosso Beto também, tudo ok com ele em casa, teve um pequeno contratempo, e eu e o Roger tocamos aqui esta marimba com o Soveral numa boa parte, mas o Soveral estava numa internet da caverna, e aí, complicadamente, o Soveral não ficou até o fim, mas vai passar os votos para o Dudu, e ele e o Silvestre, e a gente vai esperar na próxima semana que o Dudu corrija. Já estava com desconfiança nessa classificação, agora mais ainda. E assim eu quero seu destaque final, então, Roger, nessa semana que está chegando aí com 2 jogos importantes para nós paulistas. Que seja uma semana de paz no futebol, que as rivalidades aí se tranquilizem. O São Paulo aproveite bastante esse momento, que é um momento muito importante para o clube, que a diretoria pense no clube como um futuro, que faça do São Paulo voltar a ser o São Paulo que a gente viu aí de tantas conquistas. E aí eu peço para a minha diretoria do meu Santos Futebol Clube que tenha calma, e os torcedores tenham calma. Vamos deixar o Marcelo trabalhar. O Marcelo Fernandes está fazendo um trabalho muito bom. E que a torcida do Santos, eu volto a falar aqui, eu tenho falado bastante, se comportem, por favor. A gente não pode ficar sem vocês no estádio. A gente precisa muito, muito da torcida do Santos para ajudar o Santos a tentar sair dessa zona de rebaixamento. Mas eu vejo aí um campeonato bastante complicado, do 10º lugar até o 15º, 16º, bastante complicado para todos os clubes, não só para o Santos.
Esse Santos realmente está merecendo essa atenção especial aí. A parte de baixo da tabela ficou muito movimentada na última rodada, com o Santos dando alguns sinais de recuperação, o Vasco, então, nem se fala, Bahia que se cuide, o São Paulo também que se cuide, o Corinthians também tem que se cuidar, mas como venceu o líder, ele pela primeira vez pulou para a página principal da tabela, isso é muito importante, e o campeonato, obviamente, vai ganhando a sua emoção, mas eu já tenho, essa discussão já é antiga, a gente já discutiu isso aqui por várias vezes, de que realmente pontos corridos me dá um sono, né? Eu gosto muito do mata-mata, um domingo à tarde no futebol, no Maracanã, no Morumbi, é um grande jogo, eu acho um grande barato, porque ontem, faltando ainda 3 minutos para acabar o jogo, o Flamengo não jogando absolutamente nada no último domingo, ninguém podia garantir que o São Paulo ainda era campeão. Não teve nem aquele grito, campeão com bola rolando, que um golzinho do Flamengo levava a decisão aos pênaltis. Veja quanta emoção. A emoção foi até o último minuto, e o último minuto marcou a expulsão do Gabriel. Quando ele ia abrir a boca para reclamar, o árbitro acabou, aí a reclamação virou só comemoração. Roger, um abraço, obrigado pela sua participação. Segunda-feira tem mais, e nas nossas redes sociais todos os dias. Se inscreva no nosso canal, divulgue e compartilhe. Boa noite, bom dia, boa tarde, até a próxima, Roger. Valeu, Osmar, valeu a todos. Abraço, confrades. Valeu, galera.